Começando o podcast Carneiro e Mafuz, nessa segunda-feira, dia 28 de outubro. Eu sou Fernando Rudnick, estou com nossa dupla dinâmica, Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Mafuz hoje está vestido a caráter do pacto, Carneiro Neto. Não. O pacto deu certo. Deu certo o pacto, Mafuz? Não, eu estou de gravata, que eu tenho compromissos. E isso eu me lembro um amigo meu sócio, Gilson Amaro Fernandes, um dos últimos de uma última fornada de jurista que Curitiba teve, porque agora só tem advogado, jurista não tem. Era ele, Marçal Justa, Manuel Caetano, Edgar Katizinski. Ele dizia sempre, de gravata ou é advogado ou é malandro. Hoje eu estou de advogado. Hoje está de advogado. Bom, meus amigos, antes da gente começar esse podcast, fica aquele recadinho para você clicar nas notificações para sempre estar por dentro do podcast Carneiro e Mafuz, dá sua curtida, deixa o seu comentário e se inscreva aqui no canal do 12 Esportes para sempre acompanhar esse podcast que é sucesso de audiência, Carneiro. Sucesso de audiência e o público quer mais, quer ouvi-los sempre mais. Vamos começar falando do Atlético, que venceu depois de 11 jogos no Brasileirão, e o pacto funcionou. Qual é a sua impressão, Carneiro? Você já viu alguém ser expulso com 3 segundos de jogo, igual o Rafa Silva do Cruzeiro, ou não? Não, nunca vi. Eu vou deixar o pacto para vocês e vou falar do jogo, do comportamento do time do Atlético, que foi muito positivo. Claro que o Cruzeiro deu uma ajuda sensível. Primeiro escalando um time suplente, e como todo time suplente, deficiente. Sim. Nem o goleiro Fábio veio, porque normalmente você não poupa o goleiro principal. Mas ele está preocupado, evidentemente, com o jogo com o Lanús, pela Copa Sul-Americana. O goleiro é o Cássio. Esse é o Cássio. Desculpe, o Fábio Isso. era o goleiro, agora está no Fluminense. Isso, exatamente. Obrigado pela correção. Realmente esse jogador, Rafa, né? Rafa Silva. Ele fez um absurdo, né? 3 segundos de jogo, arrumou uma expulsão. Inclusive, houve uma série de comentários em torno disso. Mas, independentemente disso, eu fiquei muito satisfeito com o comportamento do técnico Lúcio Gonzalez, que teve o bom senso de escalar certo o time. Ele definiu o time com o que tem de melhor no que restou nesse elenco fraquíssimo formado pela diretoria do Atlético para a temporada do Centenário. Mas ele conseguiu. Por quê? Ele ficou apenas com um gringo, o Esquivel, que é o mais regular dos gringos e o melhor. E é um bom lateral esquerdo. Bom lateral jogador aprovado. Os demais são muito irregulares e muito inseguros e não têm comprometimento com o clube. Ao contrário, ele escalou jogadores ídolos da torcida que têm comprometimento e amam o clube, como o Pablo, o Nicão, o Thiago Heleno, o Fernandinho, esse pessoal todo. E investiu na garotada. Eu gostei de ver ele começar o jogo, né? Com o João Cruz, ele escalou bem o meio de campo, com o Filipinho também, né? Com o Filipinho, que saiu-se muito bem, o Eric jogou bem, Uhum. O Eric inclusive fez uma jogada muito bonita, o Sim. chapéu, e perdeu o gol, mas o Atlético teve um comportamento bastante positivo. É claro que isso tem a ver com a torcida, porque o jogador sente, o jogador sofre a pressão, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Desta feita funcionou tudo às mil maravilhas. Vamos esperar que o Atlético prossiga assim, com essa unidade, com essa escalação. Não dá para inventar, mas também não resolveu o vexame do rebaixamento ainda. Uhum. Tem que levar a sério, tem boas perspectivas, principalmente nos jogos dentro da Arena da Baixada. E aí, Mafuz? Você Não, gostou embora do Atlético? eu analiso um pouco o aspecto técnico, embora eu entenda que o aspecto técnico, o aspecto tático, todos os aspectos de dentro de campo estivessem ou foram atrelados ao ambiente que se criou na Baixada. Pelo que jogou, se não tivesse aquele ambiente, não teria ganho o jogo. Porque depois do gol do Pablo, o time voltou a jogar mal, e a sorte dele é que o Julimar já no segundo, terceiro, liquidou, e aí liquidou de uma vez o péssimo, fraco time do Fernando Diniz.
Fraco time de Fernando Diniz. Entendo de que você não pode ignorar ou descartar como motivo o fato de que um jogador é expulso a 3 segundos e que não tenha influído no resultado, no jogo. Pode até ter influído no jogo, mas não influiu no resultado. Em condições normais, da forma como o jogo se transcorreu, podia não ser 3-0, mas o Atlético iria ganhar o jogo. Iria ganhar o jogo. E Mafusa, até o Pablo, que estava 167 dias sem marcar gol, fez. Coisas extraordinárias aconteceram. Mas o Mafusa tem razão, eles se superaram. Sim. Eles estavam muito motivados. E quando o Cruzeiro colocou, no segundo tempo, alguns titulares, né? Como o Matheus Pereira, por exemplo, o Cruzeiro tomou conta, começou a tocar a bola. Exatamente. Que reforça essa análise, e eu concordo plenamente, de que o time do Atlético é muito fraco. Mesmo com todo esse empurrão que a torcida deu, com a vitória. Por isso que eu acho que é melhor manter a cautela. O próximo jogo é com o Vitória, né? Vitória sábado. E o Vitória provavelmente vem com o time principal. Vem. O Vitória tem os mesmos propósitos do Atlético. O Vitória tem um ponto a mais que o E Atlético. tem benefício de arbitragem, eu vou dizer por quê. Tem benefício de arbitragem. Quando eu vi o time escalado, entrando em campo, eu comecei a lembrar da entrevista do Paulo Autuori, mas tem o dedo do Paulo Autuori direto nessa escalação. E a primeira coisa foi afastar os gringos, só ficar o Esquivel, porque são poucos no Brasil que tem um lateral esquerdo igual o Esquivel. Esse é um belo jogador, vai ser titular logo da seleção argentina. Mas ele afastou os gringos, né? Afastou alguns jogadores como o Gabriel, jogadores que não tinham relação com o Atlético, e fez um Atlético mais puro, né? Mais raiz, em razão dos veteranos, que estão se despedindo também do Atlético, porque o Atlético vai ter que partir para uma reformulação completa. Sim. Mas agora é com o Vitória. Vitória é um jogo extremamente difícil. E são vários os motivos que se pode antecipar. Primeiro, o treinador como é o nome do treinador? Aquele jovem. Carpini, Thiago Carpini. Encontrou o ponto do time. O time, dentro das suas limitações, está jogando um futebol interessante. Segundo, está lutando contra o rebaixamento. Terceiro, é o time do presidente da CBF. Vão dizer, não, mas ninguém... Não, olha o que aconteceu nessa rodada, árbitros sendo afastados, árbitros de vídeo sendo afastados, diante de erros que comprometeram classificação, como a do Juventude, do Fluminense, Sim, do Fluminense. E o próprio Fortaleza. Tiveram que afastar, e árbitros que estavam na primeira prateleira, como aquele Braulio. E o caso do Vitória foi uma vergonha, o pênalti que deram a favor do Vitória e contra o Fluminense. Porque o presidente da CBF, esse Edinaldo, é um baiano, ele foi chefe de gabinete do Paulo Carneiro, quando o Paulo Carneiro era deputado estadual e presidente do Vitória na Bahia. E o chefe de gabinete era ele. Daí o que fez o Paulo Carneiro? Olha, eu vou te arrumar um emprego, eu perdi a eleição, na reeleição, vou te arrumar um emprego, você vai ser presidente do Vitória. E foi lá para o Vitória, e entrou e era pessoa ligada ao Vitória. Para você ter uma ideia, a influência que ele está exercendo a favor do Vitória, existe aquele tribunal arbitral lá da CBF, né? Que julga dívidas de jogador contra clube, de clube contra clube, de empresário contra clube. O time que tem mais reclamações pelo não pagamento é o Vitória.
tem processos que estão lá, mas escondidos há 3, 4, 5 anos, desde que esse senhor começou a ter influência. Então eu não estou dizendo que vai acontecer, mas é bom o Atlético ficar de olho no que pode acontecer. Eu acho que o Atlético, inclusive, pode se manifestar oficialmente diante desse volume de informações que o Mafuz trouxe, para colocar já sob suspeita o time do Vitória em relação à intimidade que tem com essa indecente e imoral cúpula da CBF, porque foi denunciado, inclusive, final de semana, aí a compra de convocações de jogadores para a seleção brasileira. Aí está. Né, o ex-presidente do Sport Recife, né, disse que foi lá e subornou alguém na CBF para convocar um jogador de interesse deles para depois vender para o mercado internacional. Então, diante de tanta corrupção, de tanta indecência nesse país, e não é por acaso que 50% da população se absteve de votar nessa última eleição, porque não suporta mais o mau cheiro da política brasileira. E o baixíssimo nível dos políticos. Né? Veja os candidatos, os tipos horrorosos que foram candidatos a prefeito nos municípios. Mas eu acho que o Atlético deveria, sim, se manifestar oficialmente para colocar em alerta a sua torcida e a crônica esportiva, as redes de televisão, e principalmente ficar de olho no trio de arbitragem e no VAR. Porque o VAR está sendo mais pernicioso que o árbitro de campo. Outra coisa, eu quero fazer uma pergunta para você. Esse pacto, como é que continuar? O pacto continua. Não, mas aí que está. Mas o importante do pacto... é a mobilização. Mas por que mobilizou? Porque teve ingresso, o valor de ingresso é mais barato. Mais barato, a R$35 para quem foi com a camisa do clube. Aí que está, porque muita gente não teria condição de ir. Vai ser mantido isso? Vai ser mantido. Então tá bom. Pelo menos essa é a expectativa. Acho que dificílimo que eles mudem. Tratando de dinheiro dentro do Atlético, das coisas como acontece dentro do Atlético, eu não acredito muito. Se mudarem isso aí, eu vou queimar a língua, mas pelo menos para o jogo do Vitória isso vai se repetir. Antes da gente falar do retorno importantíssimo do Fernandinho para o Atlético aí nessa reta final, lutando contra o rebaixamento, Mafuz, a campanha que o Atlético fez, publicitária aí, do pacto, engajando a torcida, ela deu certo. Né? Não deu certo porque ganhou o jogo. É isso que eu ia te perguntar. O risco era grande. Muito grande. Eu tenho, inclusive, eu não quero incentivar esse tipo de coisa, porque teve um conselheiro do Atlético, o Nadir Andraus Filho, que na quinta e sexta-feira passou o dia intervindo junto com o chefe de torcida, porque existia uma ameaça de invasão do gramado em caso de derrota. E aí o Atlético iria perder mando de jogo. E daí, se perde mando de jogo aí nesse final de campeonato, é praticamente mas é tudo culpa da diretoria do Atlético, que deixou chegar nesse ponto limite de péssimo relacionamento com a torcida mais humilde, né? Uma exigência como se o estádio da Arena da Baixada, que é realmente espetacular, e se ele estivesse, por exemplo, em Londres, em Paris, não. Ele está em Curitiba, no Brasil, país pobre, país de terceiro mundo. E teria que ter, então, pelo menos um espaço para o mais humilde, para pagar um pouco menos o valor do ingresso, para poder ter acesso ao futebol, que ainda é uma paixão popular. Mas a diretoria do Atlético, dentro da sua arrogância, da sua prepotência e da sua inconsequência, ela não sabe se relacionar nem com as pessoas que ajudaram essa diretoria no passado, pessoas que foram presidentes, campeões, dirigentes, conselheiros, enfim, eles tratam mal todo mundo. Tá aí o resultado. Eles tinham os melhores profissionais executivos, o Leitão e o Mazuco. Né? Eles mandaram embora, simplesmente porque eles não apresentaram uma proposta que o presidente do Atlético não concordou. Que interessasse ao presidente do Atlético. Ele é incapaz de conversar com a pessoa, ele manda embora. Por isso que o Atlético trocou tanto de CEO, de executivo, 5 treinadores em 10 meses e está nessa situação ridícula, vexatória, de correr o risco de cair
para a Série B no ano do E centenário. hoje não tem nem presidente, porque não adianta ficar escondido, é uma questão de interesse público. O Mário Celso Petralha, ele está hospitalizado em São Paulo, no Albert Einstein. Pode ser até que volte hoje, mas é uma situação difícil. E o Atlético hoje está sem presidente, porque ninguém tem coragem de adotar uma posição com medo que isso vá contra o interesse do Petralha. Uhum. É uma vergonha. Hoje, o Atlético, veja como é que um dia desse eu estava criticando o Paulo Autuori. O Atlético hoje só vai se salvar porque está lá o Paulo Autuori. Se salvar, é por causa do Paulo Autuori, porque não tem dirigente. É só ele que está movimentando o CT do Caju. Quem movimenta o CT também, acho que mais do que o CT, o time, o elenco, é o Fernandinho, que voltou. O Fernandinho. É importante a volta dele. E assim. Em compensação, o Paulo Miranda, como é que é o nome do cidadão? Eu não conheço linguagem de prisioneiro. X9, X1. X9 é o cara que entrega tudo. Estão considerando ele X9 dentro do Atlético. Paulo Miranda brigou com a torcida e está nessa situação lá. Mas X9 de quem? Não sei. De quem? Do Petralha. É um deles, né? Certo, mas voltando ali pro Fernandinho, o quanto a volta dele aí agora com mais uma semana de treino mesmo vai melhorar esse time do Atlético, cara? Bom, tecnicamente ele tem todas as possibilidades. O repertório dele, a bagagem dele. Vamos ver como é que ele vai reagir fisicamente. Mas só a presença dele realmente é importante. O Nicão está dando uma mão. Voltou a jogar bem. Jogador veterano, mas que tem condições fez, técnicas. E o Coelho quase atrapalhou ele, né? É verdade. Então, o Atlético está, eu diria, ele está jogando os últimos cartuchos. Meio no desespero. Tanto por parte dos cartolas, quanto por parte dos próprios jogadores. Espero, o Mafuz matou a charada bem, é o Paulo Autori que está por trás dos panos para essa escalação, porque o Lúcio Gonzalez estava desprestigiando o João Cruz, em benefício do tal do Zapelli. E agora não, entrou o João Cruz e mostrou que é mais jogador, como o Filipinho é mais jogador. Então, eu acho que a brasileirada que deu no time do Atlético foi muito positiva. Espero que prossiga. Certo. O Mafuz citou aí a questão de organizadas. Infelizmente, a gente teve um caso nesse final de semana que foi uma barbárie que aconteceu na Fernão Dias, na rodovia paulista, uma emboscada aí de torcedores organizados do Palmeiras. São as gangues, né? Então, o que tem torcida organizada? Tem a parte boa, sadia, que vai no estádio para torcer. Mas a base, o núcleo dessas torcidas organizadas, todas, a do Curitiba, do Atlético, qualquer uma. De São Paulo, nem se fala. São gangues, criminosos, bandidos, que daí usam a camisa do clube e fazem programação, atividades criminosas. Foi o que aconteceu. Isso aí que aconteceu em São Paulo é atividade terrorista, né? E você sabe, a única maneira de tentar remediar essa situação, ou amenizar essa situação, é ter uma lei específica para alcançar os cabeças, independente de culpa. Os cabeças de cada organizada tem que ser responsabilizado. Exatamente, tem que condenar pela responsabilização. Não precisa ser por culpa. O Carneiro, o que mais me chama a atenção assim do ponto baixo que chega o ser humano, os caras filmando e se orgulhando de agredir um outro pai de família. Não, uma pessoa morreu, né? um torcedor A humanidade está passando por um momento lamentável, né? Aquele encontro do Maduro com o Putin, como se fossem dois heróis, dois líderes, são dois canalhas, né? Um é ditador da Venezuela, um país quebrado, e o outro é ditador da Rússia, numa guerra fraticida com a Ucrânia, que é um país pequeno.
É lamentável o que está acontecendo. O pior do que essa guerra de torcida foi o tiroteio durante a semana na Avenida Brasil. Exatamente. As pessoas no ônibus indo trabalhar e levando tiro. Do complexo de Israel. O Brasil está sendo dominado por quadrilhas, porque o Brasil não tem governantes capazes. O Brasil não tem políticos racionais, entendeu? Pessoas normais, pessoas com caráter. O Brasil apodreceu, eles mesmos admitiram, a infraestrutura rodoviária está um lixo. Não existe ferrovia, não existe cabotagem para o uso de navios de transporte. Não existe cabotagem nem marítima e nem o transporte fluvial nos rios. Então o Brasil não tem projeto, meu amigo. Elas vão perder tempo com torcida organizada? O problema é que o Brasil inteiro está um circo e o mundo está um circo. Se preparem se o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos. Se preparem para ver o que vem pela frente. Vamos fazer um podcast de Carneiro Mafuz sobre política agora. Não, Relações internacionais também. Está aí um negócio não, que nunca... eu dou pitaco, assim. Política porque eu me nunca... revolto como ser humano. Claro. Agora, eu não suporto política. Se eu gostasse de política, eu teria sido deputado, vereador. Né? Me ofereceram para ser candidato há 50 anos atrás, numa eleição em que o MDB elegeu todos os candidatos e sobrou uma vaga ainda. E o Maurício Fruito foi na minha casa me convidar e eu não aceitei. Eu era repórter da Rádio Independência Você acha que eu ia trocar minha vida? E cobri essa eleição em Cascavel. Você acha que ia trocar minha vida de radialista, Hotel Copas jornalista, Verdes. garoto propaganda, fazendo faculdade de Direito com Carmanguia zero, para morar naquele lixo chamado Brasília e ser deputado federal? Fiz muito bem, a minha opção foi muito boa, graças a Deus. Aí ainda bem que você está aqui com a gente, né? Carmanguia que você vendeu bem, aliás. Vendi pro Mafuz daí. Ah, é? Ele foi com um pacote de açúcar União na rádio, 15 mil cruzeiro. Me dá a chave, palhaço! Eu dei. Como é que faz? Que cor que era? Indomável. Vermelho. Vermelho. Ele bateu na semana seguinte, ele entrou embaixo do caminhão. Carteira por telefone, né? Ah, meu Deus do céu. Mas vocês já imaginaram, se eu seria, né, eleito deputado federal em 1974, eu era da geração do Álvaro Dias, do Roberto Requião, que foram governadores. Sim. A minha vida teria mudado, ou eu teria desistido no primeiro mandato, porque eu não ia suportar essa gente. Eu não consigo conviver com político. E o ambiente, eu entrava na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, em Curitiba, porque eu tinha amigos lá dentro, sabe o que me fazia mal? Aquele povo, assim, gente com deficiência física, pedindo ajuda, e aqueles políticos, aquelas secretárias. Você via, mas isso aqui é uma... Olha, sem falar em inteligência artificial para mim, o que eu já vi de artificialismo na humanidade, eu estou esgotado. Ai, ai. Bom, para a gente fechar então o podcast, vamos falar do Curitiba. Você falou que você teria desistido da vida política. O torcedor do Curitiba esse ano já parece ter desistido de torcer, de acreditar no acesso. Estava vencendo o Paysandu por 1-0, um confronto ali importantíssimo para se manter vivo na briga pela vaga na Série A em 2025, mas o Curitiba tomou a virada com 1 a menos, Carneiro Neto. Demonstrou toda a fragilidade técnica do grupo, né? Porque o técnico Jorginho fez tudo certinho, né? Tanto que o time entrou bem disposto em campo, fez 1-0, mas não chegou a impressionar. O Curitiba não estava numa boa jornada e depois o próprio Jorginho não foi feliz nas substituições. Acho que ele tirou o Lucas Ronier no momento equivocado, por causa de um cartão amarelo. E depois o pênalti infantil, né? Figueiredo, né? Uhum. Que fez. Que não se perca pelo nome, né? Teve um general com esse nome. Meu Deus. E daí, como é que faz? Faz um pênalti daquele. O Aleph Manga entregou ouro pro outro e perde um jogo. O próprio Jorginho jogou a toalha, né? Jogou. Mas não vai mais se iludir. O que eu acho do Curitiba, essa arrancada do Curitiba, era normal acontecer que ele não iria ter força para ir até o final disputar uma vaga. Por quê? Com o Jorginho. No futebol, e como na vida, tudo que você faz por superação, exaustão, uma hora chega no limite. Uhum. E aí você tem que trocar este fator extra, que é pela tua condição natural, pela tua virtude, pela tua qualidade. E o time do Curitiba não tem qualidade. Nunca teve.
Então explica-se por que o Curitiba chegou nesse momento e não teve condições de continuar disputando a vaga. Acho que vai ter que fazer uma boa reformulação para o ano que vem. Não subir mais um ano, aí a própria viabilidade da sociedade anônima do Curitiba, ela começa a ser colocada em dúvida. Porque as receitas de Série B são mínimas em comparação à não Série A. É só isso, né? A torcida não... Sim. Torcida do Curitiba já não suporta mais um ano. Sim. Quer dizer, 2026 na Série B. Sim. É uma história. E assim, tem jovens ali com talento, o goleiro Pedro Morisco, o Ronier. Já vão vender tudo. Eu tô até pensando, será que esses caras vão ser negociados? Já vão vender o meia. Como é o nome do meia? O Friso. Que foi uma... Não. O guri lá. O Ronier. É o melhor que tem, uma revelação fantástica, bem trabalhado, é um negócio altamente lucrativo. Mas é tal coisa. Já vão querer, para investir no futebol, vão vender esses jovens. Então vai dar isso aí. Mas, SAF, a origem da Sociedade Anônima do Futebol esse é um assunto não foi bem entendida ainda. Porque qual é um grupo de investimento? Entra no futebol. Ele podia investir em shopping center, né, em soja, qualquer outra fabricação de drone, coisas que têm perspectivas de lucro. Agora, se investe no futebol... E como é que você vai tirar o dinheiro? Porque tudo que entra no dia a dia sai no dia a dia. É a venda de jogadores. Então, a venda, por exemplo, do Lucas Ronier, eventualmente do Pedro Morisco ou de outros jogadores, é para o investidor tentar tirar um pouco. Exatamente. Só que, Carneiro, vai ter um fato novo no futebol, já está tendo. Nós já conversamos aqui, né, sobre... Só que agora... o tribunal exigiu, o tribunal da União Europeia, sediado em Luxemburgo, exigiu que a FIFA adote nos próximos 6 meses mude a legislação dela de acordo com o julgamento. Vai acabar o valor extraordinário por transferência de jogador. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, o jogador... A multa para rescisão que é evidente que vai se apurar o conceito certo de justa causa, mas o jogador que quiser sair vai virar uma bagunça. Ele pode sair e a multa não pode ser atrelada ao contrato. É uma situação vai ser muito difícil, o futebol vai ficar muito difícil. E essa legislação, ao contrário do que alguns juristas paulistas andam dizendo, vai alcançar o Brasil, porque a partir da FIFA cria-se a legislação de referência para as confederações. Então vai alcançar o Brasil. Bom, meus amigos, vamos fechando essa edição do podcast Carneiro e Mafuz. Na semana que vem estamos de volta, próxima segunda. Aquele abraço. Tchau, tchau.